Abra sua Bíblia no livro de Jonas. Jonas, um profeta do Velho Testamento, que possui uma história das mais famosas, que é quando ele é engolido pelo grande peixe. Mas Jonas pode ser também uma fonte de muitas lições para os nossos dias atuais. Capítulo 1, verso 1 diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um vento forte sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus e atiravam as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Oremos. Pai, ajuda-nos também agora a entender a Tua palavra, a vivermos, ó Pai, a Tua palavra em nossos corações de maneira viva, prática, e que hoje também possamos aqui ser iluminados pelo Teu Espírito Santo. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. O livro de Jonas é um livro que pode ser comparado com a parábola do filho pródigo. Porque os 2 primeiros capítulos de Jonas, nós vamos ver um profeta que, de alguma maneira, esse profeta, ele vive como se ele fosse aquele filho mais novo, rebelde, que foge de casa, que, como a palavra aqui diz, ele foge da presença de Deus. Então nós vamos ver um profeta muito parecido com o irmão mais novo. Mas nos 2 últimos capítulos de Jonas, nós vamos ver um profeta que agora se assemelha ao filho mais velho, aquele que fica irado quando o pai apresenta misericórdia com o filho mais novo. Jonas também fica irado quando Deus ouve o clamor e o pedido de misericórdia da cidade de Nínive e não pune Nínive pelos seus pecados. Jonas também fica irado. E nós podemos perceber que Jonas não é um herói, muito pelo contrário. Jonas é muito parecido comigo e com você. Talvez nós olhamos para os textos da Bíblia e olhamos para alguns personagens e os vemos muitas vezes longe de nós, como homens e mulheres de grande reputação, de grandes realizações. Mas Jonas é um daqueles que vale a pena caminhar mais perto. Porque Jonas se mostra alguém muito parecido comigo e com você, muitas vezes fugindo de Deus, muitas vezes se irando com o próprio Deus. E nós podemos aprender várias lições, e durante todo esse mês de junho, nós começamos essa série no domingo passado à noite, nós vamos falar desse profeta, o profeta pródigo. Meu convite é que você caminhe conosco, todos os cultos nós caminharemos a alguns versículos sempre à frente e ao final do mês, talvez no o primeiro domingo de julho, quando estaremos de novo celebrando a ceia, nós já estaremos então fazendo essa jornada pelos 4 capítulos de Jonas. Semana passada, o texto falava sobre esse profeta que foge da presença de Deus. Esse profeta que estava acostumado com uma dinâmica e Deus vem com uma palavra e traz a ele uma ordem diferente. Desta vez, a ordem é que ele precisava ir até a grande cidade de Nínive, pregar contra ela, porque a sua maldade subiu até a presença de Deus. E isso para Jonas era algo que não cabia. Era como se Jonas estivesse dizendo para Deus: Deus, esse não é o meu papel, eu não fui chamado para esse tipo de profecia, de ser esse seu agente de pregação para o arrependimento. Se você ler o segunda Reis,
capítulo 12, você vai ver que Jonas, ele tinha um papel de caminhar com o rei e abençoar as batalhas do rei. Jonas, ele tinha um papel muito mais ali de apoiar o rei, de falar para o rei que ele poderia vencer as batalhas, que Deus era com ele, e ele tinha até um papel confortável. Mas quando nós vamos ver a história traz Jonas para uma missão que ele se rebela. Jonas, literalmente, o versículo 3 diz que ele foge da presença de Deus e dirigindo-se para Tarsis. Tarsis é uma cidade que provavelmente fica lá no Estreito de Gibraltar, na Península Ibérica, 3.000 quilômetros de distância da Palestina. Era como se Jonas tivesse chegado no porto e ter pedido para me dê a passagem para o lugar mais longe que você tem. E a passagem mais longe que se tinha, o destino mais longe era Tarsis. E ele falou, é para lá que eu vou. Nínive estava exatamente no sentido contrário. Nínive estava também distante, mas não tão distante quanto 3.000 quilômetros, mas estava a 400 quilômetros de distância. Mas ele tinha uma crise. Jonas, como um profeta de Israel, ele se imaginava alguém falando para o povo de Israel, e não para um povo assírio, a capital era Nínive, desse império que era reconhecido pela sua violência, reconhecido pela maneira truculenta como ela agia nas suas fronteiras, roubando, matando, esquartejando inimigos, estuprando mulheres. Era horrível a reputação de Nínive. Era a mesma ideia, e a gente tem que entender que Jonas, na verdade, a gente tem que ver a humanidade de Jonas, porque talvez eu e você teríamos a mesma reação. Era a mesma maneira que se estivéssemos na Segunda Guerra Mundial e pedisse para um judeu fazer contato com os nazistas, dizendo que eles estavam errados, que eles precisavam clamar ao Senhor e pedir misericórdia. Aos olhos de Jonas era algo que não cabia. Ele estava literalmente dizendo, Deus, você não sabe o que você está pedindo. E muitas vezes nós também estamos diante de Deus e estamos também dizendo a esse Deus que Ele não sabe o que Ele está fazendo, porque nós temos uma expectativa diferente. E existem duas maneiras de nós fugirmos de Deus. Uma maneira é mais clara, ela é mais vista e popular, que é quando simplesmente nós rompemos relacionamento com Deus, nós fugimos da presença de Deus, nós transgredimos todas as regras, nós vamos viver da maneira como a gente quiser, e que seja assim, e lá na frente, no final, tudo vai dar certo. Se não deu certo ainda é porque não chegou no final. E aí vivemos essa vida, como diz exatamente a parábola do filho mais novo, que sai da presença do pai e vai viver a sua vida ao seu bel prazer. Mas também existe uma segunda maneira de você fugir de Deus. Essa segunda maneira, às vezes, é uma maneira silenciosa, uma maneira talvez pouco falada. Mas existe uma maneira de você fugir de Deus fazendo todas as coisas certas, fazendo com que a sua vida, a sua vida seja perfeita, você faz todas as coisas que te pedem, você tem uma boa moral, você tem uma boa reputação. Só que quando nós caímos nesse equívoco de tentar manter a nossa vida toda organizada, certinha, bonitinha, sem nenhuma imoralidade, sem nenhuma transgressão, eu sem saber eu posso estar fugindo de Deus. Porque eu estou de alguma maneira também dizendo, Deus, eu não preciso de nada, eu já tenho tudo, a minha vida está resolvida. Não vem aqui mexer com a minha vida. Não vem aqui trazer alguma coisa que eu não queira. Porque eu só quero as bênçãos, porque eu mereço. É quase que como se eu estivesse tornando Deus devedor. A minha conduta é tão boa. E a minha reputação diante das pessoas é tão forte, que é como se Deus devesse para você bênçãos. E é exatamente esse equívoco que Jonas toma, porque quando Deus traz para ele uma missão que o tira da zona de conforto, ele está dizendo para Deus, Deus, não mexa comigo.
Eu não sou esse tipo de profeta. Eu sou um profeta da casa. Eu não quero sair, eu não quero ir para esse povo terrorista, esse povo violento, esse povo imoral. E Jonas se rebela, ele foge. Como consequência dessa fuga de Jonas, o versículo 4 diz que o Senhor, porém, fez soprar um vento forte sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Jonas foge de Deus, mas Deus não deixa o profeta escapar. Jonas se recusa a ir à grande cidade, mas Deus envia uma grande tempestade. O texto original deixa bem claro esse paralelo. É como se Deus falasse assim: se você não vai para a grande cidade, então receba uma grande tempestade. O que nós precisamos entender é que nós não podemos imaginar que fugir da presença de Deus não traga consequências. O texto mostra como se Deus lançasse, como uma lança, uma tempestade que atinge aquele navio em alto mar. E Jonas, então, começa a entender as consequências de fugir da presença de Deus. E aqui vão duas notícias, uma desanimadora e uma reconfortante. Eu vou começar pela desanimadora. A desanimadora é que todo ato de desobediência a Deus tem uma tempestade vinculada a si. Vou falar de novo. Todo ato de desobediência a Deus tem uma tempestade vinculada a si. Mas atenção, isso não significa que toda dificuldade é consequência do pecado. Porque a gente tem um livro de Jó que deixa isso bem claro. Jó também estava tranquilo e sossegado, não tinha pecado algum. Mas por causa lá do sobrenatural, das conversas entre Deus e o diabo, Jó sofre consequências doloridas. Mas nós não podemos negar que existem consequências para atos de desobediência. E isso é natural, isso faz parte, inclusive, da nossa própria vida, do nosso dia a dia. Nós não podemos tratar o nosso corpo com pouco caso e ainda esperar ter boa saúde. Coma o que não pode, né? E receba diagnósticos que você não quer. Ao mesmo tempo, nós não podemos tratar as pessoas com indiferença e tentar manter a mesma amizade com elas. E começa a entender, por que ninguém gosta de mim? Você também não gosta de ninguém? Não podemos colocar nossos interesses egoístas à frente do bem comum. Ou ainda ter uma sociedade que você acha que é justa. Como você pode pedir uma sociedade justa se você é o primeiro a buscar a sua própria justiça? Se nós violarmos esses desígnios, esses propósitos, o propósito das coisas, os propósitos que Deus criou, a ordem natural das coisas, se pecarmos contra o nosso próprio corpo, contra os nossos relacionamentos ou a nossa sociedade, sempre haverá consequências. Tempestades acontecerão. Todo pecado tem uma tempestade vinculada a si mesmo. E isso fica claro em muitos textos. O livro de Provérbios é um livro rico em nos dar esses paralelos. Provérbios capítulo 16, verso 5 diz assim, que o Senhor detesta os orgulhosos de coração. Sem dúvida, serão punidos. Se você olhar para o Provérbios 21, 7, diz que a violência dos ímpios os arrastará, pois recusam-se a agir corretamente. Não imagine que não haverá consequências para uma vida inconsequente. Oséias 8, 7 diz, eles semeiam vento e colhem tempestade.
A tempestade sobre Jonas até é uma exceção, porque o texto ele é tão dinâmico que no versículo 4, ele já recebe a consequência da sua desobediência. Ele já sente a tempestade, mas muitas vezes essas tempestades, elas não vêm assim de uma hora para outra. Elas vêm silenciosamente, é muito mais parecido com aquela radiação que a gente não sente, mas se aos poucos a gente vai se deixando ser ali, como é que fala, exposto àquela radiação, em algum momento nós experimentaremos as consequências. É como um vício. É como um vício qualquer, não necessariamente só com drogas ilícitas. Existem muitas drogas lícitas, como o próprio açúcar é um vício. Que você fala, é um pouquinho, hoje não faz diferença, hoje não é nada. Aí você tira lá um exame de glicemia, está nos 200, aí você fala, ainda dá, ainda posso mais um pouquinho, mais uma torta holandesa. Depois eu tomo um cafezinho com adoçante. Espera você chegar aos 40, 50 anos. Aos 60, e o seu corpo vai entrar já experimentando as consequências da sua inconsequência. E nós precisamos entender que essa metáfora da tempestade, ela é muito poderosa. Porque mesmo nós vivendo numa sociedade extremamente moderna e tecnológica, avançada no seu conhecimento, ainda não podemos controlar o clima. Por isso que a metáfora da tempestade, ela é tão viva. Porque quem já passou por um momento assim de cataclisma climático, sabe que não tem o que fazer. Ou você roga a Deus e pede misericórdia, ou você entra em desespero. E nós não podemos esquecer destas tempestades. Na maioria das vezes, nós também sofremos por causa da tempestade de outros. E aqui talvez venha a notícia reconfortante. Que na maioria das vezes, as tempestades da vida surgem em consequência de um pecado específico, não de um pecado específico, mas de uma consequência inevitável de vivermos em um mundo caído e conturbado. Talvez hoje você está vivendo uma tempestade que não foi culpa sua. Aqueles marinheiros estavam vivendo e sofrendo aquela tempestade, mas eles não tinham culpa nenhuma. Mas estavam sofrendo, estavam desesperados. E nós precisamos entender que o mundo está cheio destas tempestades destrutivas. E, no entanto, como veremos, essa tempestade leva os marinheiros a uma fé genuína no Deus verdadeiro. Você conhece essa história. Eles entendem que aquela situação é tão atípica, que aquela tempestade tem uma violência tal, que não é uma coisa natural, só pode ser obra sobrenatural. Que eles começam a clamar aos seus próprios deuses. E aqui, então, é que a notícia se torna reconfortante. Porque é quando nós enfrentamos tempestades que muitas vezes nós não sabemos a razão. É uma das maneiras como somos chamados e sensibilizados a invocar o sobrenatural. Romanos 8, 28, você conhece, diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Mas a gente só começa a entender isso na prática quando as coisas começam a não funcionar como elas deveriam funcionar. Quando recebemos uma notícia que nos tira o chão, quando somos assolados por uma pandemia, quando chegamos no nosso trabalho e
Alguém do RH está nos esperando e nos agradecendo pelo nosso tempo ali de colaboração, mas que os nossos serviços não são mais precisos, e a gente começa a experimentar uma tempestade. E a pergunta muitas vezes é: por que, Deus? Por quê? Por quê? E não necessariamente nós vamos saber o motivo dessas tempestades. Mas toda tempestade é uma oportunidade para se tornar uma pessoa mais focada em Cristo, em Deus. Se não fosse assim, Deus não teria chamado Abraão para sair da sua terra e ir para um outro lugar e fazer uma jornada baseada em promessas que não foram reveladas e cumpridas diante do cronograma do próprio Abraão. Ele imaginava que as coisas aconteceriam de uma maneira mais rápida, mas Deus foi postergando que as promessas fossem cumpridas. E Abraão foi se sentindo sempre desconfortável a cada lugar que ele passava. Mas por quê? Porque Deus estava, de alguma maneira, formatando aquele homem para ser o pai de muitas nações. Da mesma maneira, também Deus tirou José do seio da sua família, permitiu que ele fosse vendido como escravo e vivesse por muito tempo como prisioneiro no Egito, para que o seu caráter fosse moldado e ele fosse transformado de um menino mimado a o vice-governador do faraó e instrumento de salvação do próprio povo de Deus no momento de fome. Moisés também, é interessante a história de Moisés, porque a história de Moisés é uma história que começa com um milagre. É um menino que tem uma mãe que não se conforma com uma sentença de morte, e ela, como uma heroína, ela consegue fazer com que o seu filho escape daquela sentença de morte. E de uma maneira tão sobrenatural, aquele menino cai nas graças da filha do faraó. Moisés, então, ele tem a oportunidade de crescer na corte do faraó, aprendendo tudo que existia, do melhor, das ciências daquela época, se transformando, como diz o filme de Hollywood, o príncipe do Egito. Mas nem tudo que começa bem, termina bem. E não que a história de Moisés tinha terminado bem, mas chega um momento em que ele acha que ele está apto. Ele se revolta contra a opressão, acaba matando um egípcio. Por isso ele foge, vai viver numa terra estranha. E passa 40 anos pastoreando ovelhas do sogro. E eu fico pensando na mente de Moisés durante aqueles 40 anos. Quando ele imaginou que 40 anos atrás, quando ele tinha literalmente 40 anos, ele falou: agora estou pronto. Para os olhos de um hebreu da época, os 40 anos é o ano da maturidade. Estou pronto para assumir um plano. E aquilo tudo desmancha como um castelo de areias. E ele passa outros 40 anos num deserto pastoreando ovelhas. O que passa na cabeça de um homem como esse? Dizendo: talvez eu perdi todas as oportunidades, Deus me deu tantas coisas, me salvou milagrosamente quando criança, para acabar desse jeito? Para terminar os meus dias aqui pastoreando ovelha dos outros? Tempestades podem moldar caráter, pode nos transformar, pode nos fazer pessoas maduras, pessoas que vão entender planos maiores de Deus, aumentar o nosso foco, ampliar a nossa visão, que muitas vezes é uma visão egoísta. Olhamos para o nosso próprio mundinho, para as nossas próprias vidas, somos de alguma maneira escravos da nossa própria autocomiseração. Ó dó, ó vida, ó azar, ó dia, porque eu, só comigo. As tempestades ampliam
a nossa visão. E o irônico é que Jonas não conseguia enxergar que bem no fundo do terror da tempestade, existia um Deus misericordioso, um Deus que estava em ação, atraindo o próprio Jonas de volta para perto de Deus, para transformar o seu coração. Ele não sabia como Deus viria ao mundo para nos salvar. Jonas ainda vivia do outro lado da cruz, mas nós que vivemos depois da cruz, nós sabemos que Deus pode salvar através do sofrimento, da fraqueza e da aparente derrota. Naquele dia no Calvário, os seus discípulos, vendo Jesus crucificado, eles viam medo, eles estavam aterrorizados, eles estavam desolados, inconsoláveis. Era uma aparente derrota, mas ali estava sendo evidenciada a misericórdia de Deus. Deus usa as tempestades desse mundo para trazer salvação. E Ele criou uma tempestade aquele dia no Calvário que Jesus enfrentou por mim e por você. Para que nós não fôssemos dizimados por essa tempestade, consequência dos nossos pecados, mas que pudéssemos ser salvos pela morte de Cristo na cruz. Há misericórdia nas profundezas da nossa tristeza. A história de Jonas está só começando. A história de Jonas ainda vai nos trazer muitas lições. Mas eu quero aqui parar para nós celebrarmos a ceia. E eu quero convidar aqueles que vão nos ajudar a distribuir esse elemento, que você aproveite esse momento. Toda ceia é um memorial, toda ceia é um exercício para trazermos à memória o momento em que nós estamos vivendo. E talvez você esteja vivendo um momento de tempestades. Tempestades que não têm a ver com consequências dos seus atos. Talvez você está se achando um injustiçado. Talvez você tenha se achado alguém que não tem sido agraciado por Deus. Mas eu quero te encorajar a olhar além da tempestade. Olhar para o Deus Criador. O Deus que tem propósitos maiores. Deus que enviou Jesus na cruz para fazer com que você possa ser salvo e viver uma vida agora para Ele. Nós vamos cantar uma canção, enquanto recebemos o cálice. Eu quero te dar oportunidade para você pensar sobre a sua vida cristã. Como você tem vivido ela. Talvez você é um fugitivo. Se você não é um fugitivo irresponsável, talvez você é um fugitivo legalista. Ambos estamos fugindo. Mas existe um Deus que lança tempestades para nos trazer de volta. Naquele dia em que Jesus estava reunido pela última vez com os seus discípulos, aquele dia conhecido como a última ceia, Jesus deixou uma orientação para que os seus discípulos repetissem esse mesmo memorial, para que lembrássemos daquilo que ainda aconteceria, que aqueles discípulos ainda viveriam, e nós que estamos do outro lado da cruz sabemos que era o Calvário, era o sacrifício de Cristo na cruz,
para que com a morte de Cristo tivéssemos vida, para que com o corpo de Cristo, pregado naquele madeiro, pudéssemos fazer parte do próprio corpo de Deus, a família de Deus. Por isso, se você já confessou a Jesus como seu Senhor e Salvador, publicamente também já testemunhou com o seu batismo, confessando que Jesus é o seu único e suficiente Salvador, eu convido você a celebrar este momento, trazendo à memória o que Cristo fez por nós naquela cruz. Talvez o dia mais negro da história da humanidade, a maior de todas as tempestades. Diz que os céus se cobriram de trevas, houve trevas ao meio-dia. Jesus foi lançado naquela cruz para apaziguar a própria ira de Deus, para que pudéssemos então receber apenas a sua graça e a sua misericórdia. Jesus repartiu o pão, deu graças e disse: este é o meu corpo, que é dado em favor de vós, comam em memória de mim. Da mesma maneira, Jesus tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança que eu faço com vocês, com o meu sangue. Bebam em memória de mim. Senhor, obrigado pelo sacrifício de Jesus na cruz, que acalmou, Pai, a maior das tempestades, que trouxe, ó Pai, acolhimento a mim e aos meus irmãos aqui reunidos. E hoje podemos ser parte da Tua família. Somos irmãos e irmãs, filhos de Deus, salvos em Cristo Jesus. Ajuda-nos, ó Pai, a entender a vida que devamos viver, uma vida que muitas vezes será assolada por outras tempestades. Tempestades, ó Pai, que muitas vezes não são consequências das minhas ações, mas elas fazem parte da nossa vida. Ajuda-nos, ó Pai, a discernir sempre a Tua vontade, a entender os Teus planos, a estarmos dispostos, muitas vezes, a sair da nossa zona de conforto, para sermos também moldados, nos transformarmos em homens e mulheres melhores, mais maduros, mais competentes, mais instrumentalizados para viver a vida cristã que o Senhor deseja que vivamos. Para que também possamos fugir desse equívoco que muitas vezes temos de querer ter as nossas vidas todas certinhas, mas estarmos disponíveis para aquilo que o Senhor quer fazer em favor de outros, em favor de outros. Abençoa-nos como igreja, ó Pai, como igreja local, ajuda-nos a discernir o nosso chamado como discípulos de Jesus, e que possamos estar prontos a atender o Seu chamado, mesmo que seja um chamado desconfortante, de sair da nossa, onde estamos, e ir para onde o Senhor desejar que fomos, e que possamos estar prontos para Te obedecer. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.